A cura milionária. O drama de crianças com doenças raras que dependem de remédios caríssimos e de difícil acesso aqui no Brasil. Afinal, por que esses remédios custam tão caro? Você vai conhecer histórias como a do Zeca, um menino de 2 anos que espera um medicamento importado que pode dar a ele um futuro. E o alívio da família do Henrico, de 5 anos, que se tornou o primeiro brasileiro a receber um remédio que só pode ser aplicado até os 6 anos. Este é o Henrico e ele está prestes a mudar a própria história. E a de tantas outras crianças brasileiras que enfrentam uma síndrome rara e cruel, a Duchenne, que faz os músculos do corpo paralisarem com o passar dos anos. A doença geralmente apresenta sinais em torno dos 3, 4 anos de idade. Os pacientes, em geral, param de andar entre os 10 aos 12 anos de idade. E eles têm uma expectativa de vida também diminuída. Em geral, os pacientes morrem entre 20 e 30 anos de idade. A única saída para bloquear os efeitos da doença é um remédio que custa quase 15 milhões de reais e que nem é aprovado no Brasil pela Anvisa. Detalhe, o remédio só funciona se a criança tomar antes dos 6 anos de vida. E é considerado o medicamento mais caro do mundo hoje. Por isso, os pais do Henrico tiveram de entrar com tudo na jogada, para o menino avançar muitas casas rapidamente. Porque agora, em setembro, ele completa 6 aninhos de idade. E aí os pais fizeram uma grande campanha, incluindo os artistas, e conseguiram avançar. Com isso, arrecadaram 11 milhões de reais. Mas ainda faltava uma fortuna, né? Foi então que eles apostaram na justiça e conseguiram com que o governo pagasse o restante. Agora, com o medicamento comprado, a vitória parece que está logo ali. O medicamento Elevidys já chegou dos Estados Unidos e está a caminho do hospital que foi especialmente preparado para esse momento, em Campinas, no interior de São Paulo. A síndrome de Duchenne é a alteração no gene de uma proteína chamada distrofina. Sem a produção dessa proteína, os músculos sofrem desgastes, são destruídos e o paciente sofre com uma fraqueza progressiva. A distrofina mantém o músculo funcionando enquanto ele contrai e relaxa. É aí que entra a importância do Elevidys. Com ele, o corpo passa a produzir a proteína que é essencial para o funcionamento do músculo. Como é que tá esse coraçãozinho aí, esse coraçãozinho nessa espera? Ai, tá pulando de alegria, de gratidão. A gente se preocupa como vai ser, mas a gente tem certeza que vai dar tudo certo, que já deu tudo certo. É a primeira vez que esse medicamento pisa em território nacional. Eu espero que seja a primeira de muitas. Enquanto o Henrico já está com o pezinho na linha de chegada, eu fui conhecer o Zeca, essa simpatia de 2 anos e 9 meses, que acaba de entrar numa enorme batalha pela vida. Como vocês descobriram a síndrome? A gente começou a reparar que o Zeca não tinha a mesma agilidade das outras crianças da idade dele. Então, ele não conseguia subir direito na cadeira, ele não subia no sofá, ele não pulava. Um outro sinal bem importante são as panturrilhas, que parecem mais fortinhas. O Zeca tem essa perninha desde bebê e há 6 meses ele começou a dar os sinais da fraqueza. Ele começou a pedir ajuda para levantar. Ai, me ajuda a levantar, mamãe, me ajuda a levantar. Não, filho, você consegue levantar. E eu mostrei, como ele conseguiria levantar, sabe? Com a mão no chão. E ele começou a fazer isso, que é um dos sinais da doença. Ele começou a levantar desse jeito. Hoje, o Zeca faz fisioterapia na água, fisioterapia motora, o que ajuda muito no bem-estar dele. Mas a mãe, a Regina, sabe da urgência em conseguir a dose do medicamento de 15 milhões. Naturalmente, sem as terapias, sem remédio, a expectativa de vida é de 20 a 20 anos. É uma corrida contra o tempo. Mas por que esses medicamentos custam uma fortuna? Renato Porto é presidente executivo de uma associação que reúne indústrias de inovação farmacêutica aqui no Brasil e explica algumas razões. Esses medicamentos também são muito complexos, são medicamentos muito precisos, são medicamentos que fazem uma mudança no radical genético para que um paciente mude a sua vida, para que ele tenha uma vida plena. São realmente medicamentos com características muito específicas,
com processos de fabricação extremamente complexos e que, de fato, não é todo lugar do mundo, não é toda fábrica que pode fazer esse tipo de medicamento. Então, isso é óbvio que acrescenta um custo grande a esses produtos. O fato de ser raro também aumenta o custo. Para a gente conseguir esse remédio, a gente tem que entrar com advogados para que a justiça autorize e muitas vezes eles negam porque o remédio não foi aprovado pela Anvisa. Em nota, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, diz que o cálculo de preço de medicamentos segue regras que levam em conta o caráter inovador do produto ou não. Diz que a regulamentação prevê prioridade para medicamentos voltados para as doenças raras. Cada processo de registro é específico e tem particularidades. Sobre o medicamento Elevidys, a Anvisa afirma que o produto está em análise de forma prioritária, mas não é possível prever datas de liberação antes dessa análise técnica. Mesmo diante da falta de aprovação da Anvisa, a advogada do Henrico, a Daniela, conseguiu com que, pela primeira vez, o medicamento contra a síndrome do Henrico, do Zeca e que acomete pelo menos um a cada 10 mil meninos, chegasse finalmente por aqui. Não existe um substituto terapêutico para o Henrico, então nós conseguiríamos ingressar no judiciário. E assim o fizemos. Ah, mas para eu falar da Daniela advogada, eu preciso antes falar da Daniela mãe. Os filhos gêmeos, Guilherme e Antônio, de 6 anos, foram diagnosticados com uma outra doença neuromuscular rara, a AME, atrofia muscular espinhal. Ela afeta o neurônio motor, que não passa mais informações para os músculos. A AME tipo 1, que é a mais comum, a expectativa de vida da criança é em torno de 2 anos de idade. Então, é uma doença rapidamente progressiva e grave. A gente levou ele no ortopedista e o ortopedista ele tinha 1 ano e 1 mês. E o ortopedista olhou para mim e falou: mãezinha, não adianta. Sai daqui e compra uma cadeirinha de rodas, porque teu filho nunca vai ficar em pé nem com apoio. O primeiro diagnóstico foi muito difícil. É um diagnóstico de muita dor pra gente, né? Porque a gente não espera, né, ter filhos especiais. Mas, passado o susto, passado o luto, né, inicial, a gente foi atrás. Foi buscar os melhores caminhos, né, tanto judiciais quanto administrativos para conseguir a melhor medicação. Daniela e o marido Fábio entraram na justiça para que os filhos tomassem um medicamento que custava, em média, 12 milhões de reais pelo plano de saúde. E deu certo. Se vocês tivessem que pagar pelos 2 medicamentos, seria quanto? Hoje, no corpo dele, tem mais de 20 milhões. De cada um deles. Com essa bagagem hoje, a Daniela só cuida desses casos. E também ganhou a causa do Henrico na justiça. E eu acredito que ele vai abrir portas para outras crianças receberem e, inclusive, para o registro na Anvisa. E por falar do Henrico, como é que será que está o preparo para receber o remédio, hein? A partir de agora, o Henrico não sai mais do apartamento, nem para brincar aqui na área comum, mesmo que esteja vazia, porque ele já está se preparando para o grande momento para receber essa medicação. Por isso, estou aqui com o Eric, combinei também com a Marina da gente conversar, vocês de máscara, porque é um momento de se preservar, afinal de contas, o grande dia está chegando. Com certeza. Daqui a algumas horas. Algumas horas o Henrico vai estar medicado, então a gente está se protegendo para não pegar nenhuma virose. Vai correr tudo bem, graças a Deus. E o coração? A mil. Cheio de gratidão, de amor, de só sentimentos bons. Eu tô olhando aqui o rostinho do Henrico e eu acho que muita gente quer saber como é que ele tá. Ele tá um pouquinho ansioso. Ele falou pra mim ontem: mamãe, meu remedinho já chegou? Ele fala que ele quer tomar o remédio logo pra ir pra escola, pra ver os amigos. Às vezes ele desenha a escola. O hospital já tá prontinho. Afinal, não se trata de um remedinho. Será uma aplicação muito controlada. Depois, o Henrico ainda vai ter de ser acompanhado por alguns meses. É uma emoção muito grande, porque nós lutamos muito para que esse dia chegasse. Sexta-feira, 6h, Henrico entra com a família no hospital e vai direto para a UTI, onde será feita a aplicação. A expectativa é de que demore umas 2 horas. Obrigado a todos vocês. Estamos aqui no finalzinho da infusão do Henrico.
A alta acontece em menos de 24 horas depois da infusão, mas o acompanhamento ainda é longo em casa. Esses medicamentos, eles exigem um cuidado e esses pacientes têm que fazer exames semanalmente durante 3 meses após a infusão, para a gente garantir que não tem nenhum efeito colateral. A gente tá de alta, graças a Deus. Claro que a gente não vai perder esse momento, mesmo que seja de longe. Até porque o Henrico não pode ter contato com ninguém. Estamos chegando em casa, graças a Deus. O Henrico está descansando ali atrás. O nosso coração só tem gratidão. Henrique é o primeiro a conquistar a linha de chegada. Mal sabe ele o quanto abriu espaço para outros meninos que também ganharam muito com a vitória dele. A gente quer dar o direito dos nossos filhos terem essa esperança e terem essa perspectiva de vida, sabe? Porque é muito triste. É muito triste, muito triste. No final das contas, a gente só quer que nosso filho seja feliz, tenha um futuro, possa fazer tudo que a gente sempre imaginou.